Olá, amigos de Carta Capital. Eu sou Fabiola Mendonça, repórter. Estou aqui para conversar com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Ele que já foi deputado, vereador, prefeito de João Pessoa, candidato a senador, está deixando o PSB e voltando para o PT, seu partido de origem. Então, governador, eu queria saber o que leva o senhor a deixar o PSB e retornar ao PT. Eu acho que a conjuntura ela é um fator determinante hoje para que essa decisão, não apenas minha, mas de 3 deputados estaduais, de uma ex-prefeita e de centenas de militantes, né, possa ter ocorrido. Eu creio que as eleições de 2022 são as eleições mais importantes da história republicana do Brasil. Não consigo perceber nenhuma que tenha uma importância tão estratégica em função exatamente disso tudo que nós estamos vivendo. Se nós pegarmos aí essa década de 2013, quando começou essa turbulência, esse protagonismo sem liderança, essa coisa que abalou profundamente, né, o Brasil e que gerou o lavajatismo, que gerou o golpe parlamentar derrubando o presidente e que depois gerou a prisão de um presidente para, naturalmente, fazer com que Bolsonaro fosse eleito presidente. E toda essa desorganização que existe na sociedade, né, toda essa desorganização institucional que o país, infelizmente, passou a atravessar, me leva a crer que as eleições do próximo ano são estratégicas e que é preciso que os setores ditos democráticos, progressistas, eles possam se unir. Eu acho que essa não é uma eleição para que a gente chegue aos 45 minutos do segundo tempo para apoiar alguém. Nós temos que construir o processo. É isso que está sendo exigido, na minha opinião, de qualquer militante, né, de qualquer pessoa comprometida com a democracia. Então, eu não estou me sentindo, vamos dizer, eu estou me sentindo incomodado com essa coisa de esperarmos os 45 minutos do segundo tempo, né, de buscar um tal de um centro democrático que, efetivamente, num centro democrático no Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Esse é o centro democrático. Esse é por onde as aspirações democráticas do nosso país se expressam, né? As aspirações que incluem os setores populares. Então, não me parece que é uma estratégia correta e eu não estava me sentindo bem e acho que é preciso construir esse processo. Então, nós estamos, efetivamente, passamos a dialogar mais uma vez com o Partido dos Trabalhadores, com o PT, e creio que é uma necessidade histórica e democrática do nosso país. Já tem data para sua refiliação ao PT? Não, ainda não tem uma data definida, né? Mas a gente começou a conversar e problemas também no PSB local aqui da Paraíba, falta de democracia, enfim, falta de transparência, nos colocaram essa premissa, além de algumas teses que hoje me parecem majoritárias dentro do PSB, no sentido da busca desse centro democrático que eu aqui falei, que não tem nome, não tem partido, não tem nada. Então, me parece que a gente talvez vá perder um longo tempo, né, para que as definições possam vir. E, repito, eu sou uma pessoa muito de construir histórias, né? Eu não me sinto bem esperando a história acontecer. Eu e nós precisamos interferir nessa história, já que é lamentável o ponto em que o Brasil chegou com Bolsonaro, a antipolítica, a antigestão, o radicalismo idiotizado, né, que uma parcela da população comunga. E eu não acho que isso é democracia, né? Eu não acho que expressar todo o ódio e toda a raiva tentando destruir, por exemplo, o STF, tentando destruir o Legislativo, isso possa ser assimilado por alguém como algo normal. É preciso derrotar tudo isso. É preciso refazer o caminho das políticas públicas dentro deste país que foram totalmente destruídas. Você não tem um setor do atual governo Bolsonaro que consiga expressar uma única política pública. Não existe mais isso.
Além do que, o próprio governo é um governo que, quase 3 anos do seu início, não consegue inaugurar, não tem um projeto de investimentos, não tem absolutamente nada, é só confusão, diversionismo, distração, é antipolítica, né? E é preciso derrotar isso. O Brasil não aguenta mais 4 anos, eu não digo nem de Bolsonaro, porque eu acho que ele está profundamente enfraquecido, mas eu digo do bolsonarismo, ou seja, o conteúdo econômico, o conteúdo social. O Brasil não aguenta mais 4 anos disso, e é preciso derrotá-los. E as forças políticas consequentes precisam, seja no mesmo palanque, sejam palanques distintos, com compromisso para o segundo turno, precisam efetivamente terem essa clareza, que é uma clareza, no meu entender, histórica. Sobre as eleições presidenciais, o senhor tem conversado com o PSB nacional, tem conversado com o ex-presidente Lula. É possível PSB e PT estarem juntos no palanque de 2022? Eu acho que é uma necessidade, né? É uma necessidade para a democracia, para o PT, mas principalmente para o PSB. Né? O PSB precisa afirmar um caminho onde caiba a história do partido, onde caiba o discurso do partido. Eu creio que, em 2014, nós cometemos um profundo erro, que eu não pude seguir esse erro e fui apoiar a reeleição da presidenta Dilma. O PSB foi apoiar, no segundo turno, o Aécio Neves, e depois nós tivemos o impeachment, que foi outro erro, e é preciso que o PSB se reencontre com a sua história, com a construção, né, de uma esquerda democrática, de um país soberano, de um país, além de soberano, popular, né, que inclua as pessoas. E é indiscutível que, neste país, não interessa em que partido você esteja, mas você colocando um olhar, você percebe que o PT, historicamente, desde a sua criação, é uma força majoritária, diferenciada, e que é preciso reconhecer isso para fazer a política, para fazer com que a política sirva ao país, sirva à nação, né? E construa a nossa soberania, enfim. Essa relação ela é fundamental. E espero que o PSB caminhe para isso. Agora, repito, a minha intenção, o meu coração, a minha vontade, né, era que nós estivéssemos construindo o processo e não esperando junho, julho, maio do próximo ano para poder dizer, não, nós vamos apoiar. Nós temos que construir. Essa é uma necessidade histórica, né, em função dessa década tão conturbada, tão terrível que o nosso país está atravessando. O senhor falou da força do PT, e aí eu destaco que no Nordeste ele é hegemônico, né? Nas últimas eleições, né, tem ficado claro que o voto do Nordeste é majoritariamente petista. Mas o presidente Bolsonaro ele vem investindo no Nordeste, né, não só com entrevistas que ele vem dando a rádios locais, e agora com esse projeto do Auxílio Brasil para substituir o Bolsa Família. O senhor acha possível esse novo programa mexer com essa hegemonia do PT no Nordeste? Acha que ele consegue quebrar essa hegemonia? Sinceramente, acho que não, né? Se enganam aqueles analistas, inclusive, que acham que o povo nordestino, né, esses milhões de brasileiros que aqui moram, são pessoas sem nenhum grau de politização. Na essência, é exatamente o inverso. Se você for fazer uma análise das eleições de 2018, né, e comparar com o restante do Brasil, você vai ver que o voto mais politizado foi exatamente no Nordeste brasileiro. Não é porque votou no Haddad, com quase 70%, isso nos 9 estados, não apenas por conta disso, mas sim porque você tem um fosso social que é mais profundo aqui dentro, você tem uma desigualdade regional, você tem uma dependência maior de programas, né, sociais. Porém, né, se fosse verdade que essa população era despolitizada, o caminho mais natural seria essa população apoiar a candidatura que todos apoiavam. O capital financeiro, a grande economia, né, os grandes empresários, os grandes meios de comunicação, todos apoiavam Bolsonaro. Bolsonaro era unanimidade
nas telas de TV, na formação do senso comum. E se essa população não fosse politizada, efetivamente que ela acompanharia essa boiada, né? Mas foi exatamente o inverso. Você teve um voto, que eu acho que foi um voto esclarecido, né? E hoje o Brasil percebe isso claramente. Foi um voto também de gratidão, porque as políticas desempenhadas pelo PT e pelos aliados na região foram políticas inovadoras, transformadoras, includentes, desenvolvimentistas. É indiscutível. Se você olhar para o Porto de Suape, em Pernambuco, que teve mais investimentos do que toda a sua história de 30 anos. Se você olhar para o Porto de Pecém, para o Porto do Maranhão, se você olhar para as rodovias duplicadas, para a quantidade de ampliações de universidades federais, de institutos federais de educação, ciência e tecnologia, para a enormidade de recursos hídricos, de adutoras, incluindo a transposição do São Francisco. Se você olhar tudo isso, você percebe que o Nordeste nunca teve, como o Brasil, é bom que se diga, nunca teve um grau de investimentos como esse. Então, eu não creio que um aumento de 30%, 40% ou 50% do Bolsa Família, né, às vésperas de uma eleição, vai mudar uma tendência que é uma tendência lógica. O Brasil perdeu com Bolsonaro, o Brasil perdeu em todos os sentidos. Perdeu internacionalmente, hoje é um pária, e perdeu internamente. Perdeu porque a economia tinha quebrado antes da pandemia, né? A economia jamais iria dar respostas, jamais. Perdeu porque o seu povo foi profundamente dividido. Perdeu porque tem um governo que não sabe falar outra coisa que não seja em golpe, tortura, ditadura. É um governo monocórdico, é um governo que, por mais que você espere, né, alguma coisa que simbolize o ato de governar, que na essência é unir quem é governado, né? Esse governo ele é incapaz disso. Portanto, é um governo que efetivamente precisa ser removido. E já que o Congresso não pautou nenhum dos mais de 200 pedidos de impeachment, né, que foram feitos, né, já que nós não tivemos o julgamento no TSE das ações da época das eleições, é fundamental que nas eleições de 2022 o povo brasileiro tenha a clareza de que o bolsonarismo, como a extrema-direita, no mundo inteiro, só fez desorganizar os países, as nações, e, ao mesmo tempo, trazer profundas diferenças, né, desigualdades e ódios para o povo. Então, eu creio que, no Nordeste, o resultado tende a ser tal qual o resultado de 2006, né, que foi um resultado maior do que o Fernando Haddad teve em 2018. Lula, ele aparece em todas as pesquisas à frente, mas ainda estamos há um ano, né, um pouco mais de um ano das eleições. O senhor acha que o presidente Lula deve se preocupar com alguma questão? Eu acho que ele tem várias questões, sim, né? Eu acho que a questão da segurança é fundamental. Esse país tem demonstrado que cultivar racionalidade nos dias de hoje é muito difícil. Esse desarranjo institucional também favorece a esses pensamentos fora da lógica da convivência e do respeito democrático, né? Acho que nós precisamos apresentar um programa enxuto, né? Um programa que não trate de tanta coisa, porque a grande questão do governo Lula, Fabiola, no meu entender, vai ser uma transição democrática, porque esse país está despedaçado, as suas instituições elas estão no meio de um vendaval, então é preciso colocar as coisas nos lugares, né? E, ao mesmo tempo, tratar de reconstituir aquilo que nós chamamos de tecido social. Isso é fundamental. Nenhum governo vai conseguir governar o Brasil em 2023 para adiante sem que ele tenha um profundo senso, uma profunda sensibilidade social, né? A fome voltou, o desemprego está com 15%, o desemprego formal. Esse desemprego em 2015, no auge da crise, era 4,2%.
lá na época da presidenta Dilma e da crise artificial criada para, evidentemente, derrubá-la. Era 4,2%. O Brasil tinha estava na faixa do emprego pleno, compreendeu? E hoje tem 15%, fora os mais de 35% uberizados, precarizados. Ou seja, que futuro é que essa nação tem? Qual é o futuro que nós temos, efetivamente, com esse tipo de política? E eles acham um pouco e continuam a aprofundar o neoliberalismo. Eles acham um pouco e tentam vender tudo, como se fosse aquele baile fiscal, né? Aquela despedida em que eles sabem que perderão e que estão se desfazendo aí da Eletrobras, dos Correios, de tudo aquilo que, ou seja, estratégico que dê lucros. Ou seja, todos os dias é uma tapa na cara do Brasil responsável, do Brasil sensível, do Brasil que quer avançar. E essas forças pretendem quebrar o avanço conseguido, e conseguido, se você olhar para a saúde, se você olhar para a educação, isso é evidente, né? Então, eu penso que reconstituir o tecido social. E, terceiro, recuperar uma coisa que não é demodê, é a coisa mais forte no mundo hoje, que é a questão da soberania. Não tem nenhum país, todos os outros países dizem que isso é coisa do passado. Mas essa questão da soberania está presente mais do que nunca em todos os recantos do mundo, em todos os recantos. Então, acho, inclusive, que o presidente Lula ele tem uma dianteira em relação aos demais que se propõem enquanto candidatos enorme, porque Lula não vai precisar construir relações internacionais. Lula é, indiscutivelmente, o político brasileiro mais respeitado no mundo, né? Onde ele chegar na Alemanha, na França, na Itália, nos Estados Unidos, ele já construiu anteriormente um respeito, né? E esse respeito fez com que o Brasil avançasse muito. Então, efetivamente, se você observar esse tripé, né, de retomada de um processo democrático, que seja também social, democracia social, reconstituição do tecido social através de políticas públicas e recuperação da soberania, me parece que, nesse quadro colocado hoje, isso é uma opinião minha, eu respeito as outras diferenciadas, mas eu creio que nesse quadro que aí está, o brasileiro que mais supre todas essas necessidades pela sua história, pela sua construção política, é efetivamente o presidente Lula, né? O presidente Lula não vai precisar construir o seu papel, a sua imagem no campo externo. Ela já existe, né? Ela já está aí. É o político brasileiro mais respeitado lá fora. E ele foi e comandou um governo que mudou muito as características de políticas públicas visando a inclusão social, além de ser, como outros são, evidentemente, mas além de ser um grande democrata, né? Uma pessoa que historicamente, em toda a sua vida, desde a liderança sindical até presidente da República, ele construiu, né, com uma profundidade enorme, esse tecido democrático aqui dentro do país. E um dos discursos do presidente para fazer as alianças, né, para 2022 é que para derrotar o Bolsonaro é preciso uma frente ampla, quem defende a democracia e quem defende o fascismo. Como é que se vê aí essa proposta de frente ampla? Eu acho que é preciso primeiro cuidar de uma coisa fundamental, né, que é o que é que nós vamos fazer e que isso fique claro para a população, né? Porque se nós não fizermos isso, a gente corre o risco de um novo 2016, de um novo golpe institucional, né? Então, a gente só os que pregam as mudanças, os que lutam por mudanças, só escapam dos golpes se tiver o povo instruído, as pessoas sabendo o que é que estão votando. Votam no Lula porque ele é bom para os pobres, votam no Lula porque ele é um democrata, votam no Lula porque ele é um político com capacidade de dialogar, mas votam no Lula porque Lula vai fazer isso, isso, isso e aquilo. Não precisa ser
algo para mudar o mundo, mas precisa ser algo para começar um processo de mudanças no nosso país, mudanças estruturais, porque o Brasil não aguenta esse 1% extremamente rico e 70% extremamente pobre. O Brasil não aguenta mais isso. O Brasil não aguenta continuar a ter uma nação em que os pobres pagam a conta porque a tributação é feita sobre o consumo, né? O Brasil tem coisas dentro, o Brasil precisa dialogar com a reformulação do sistema judiciário. A República de Curitiba demonstrou isso, né? Você não pode achar, porque tem uma carreira de Estado, que você vai pegar essa carreira de Estado e perseguir quem quer que seja. Você não pode achar que vai ser tutor de uma sociedade, porque nem os militares são tutores. Por que o Ministério Público ou qualquer um outro órgão, o segmento desses órgãos vai ser? Não é? Então, são coisas que precisam estar na mesa para que aqueles que o apoiem, né? E aí, para mim, o apoio ele não requer uma carteira partidária, né? Eu acho que se o teu programa é claro, se vem qualquer agremiação, sabe, de centro, né, concordando com essas premissas, eu não vejo problema nenhum. Agora, é importante que essas premissas estejam claras. Além de tudo isso, me parece que a candidatura do presidente Lula precisa ter, mesmo tendo o apoio de outros setores, ou de até setores que faltaram em 2016, 2015, né? Mas é preciso que tenha uma espécie de exército de 300, né? Tem uma espécie de candidaturas a estadual, a federal, senador e governador, que na chuva ou no sol segure a pancada do bombo, como se diz. Essa é a questão que me parece fundamental, para que possa ganhar governos estaduais e para que possa ampliar a participação no Congresso com deputados federais e senadores, né? Porque hoje, infelizmente, depois do golpe de 2016, a população vai ter que votar com um olhar muito atento, porque aquela tese de que eles estão ali, estão dentro do governo e nada acontecerá, né, do ponto de vista de fracionar a democracia, é uma tese que não se sustenta, né, não se sustentou. E nos tempos de hoje, tempos de fake news, de invenção instantânea, né, da mentira substituindo a verdade, ou das verdades que sejam mais convenientes para cada um, é uma coisa que você não tem como confiar. Você precisa ter um Congresso mais ideologizado. Não interessa de que ala seja, mas mais ideologizado, defendendo claramente, né, ideias, e um Congresso mais democrático, né, que não se aventure em aventuras, né, que não entre em aventuras quaisquer que sejam, comandadas, seja pelo poder econômico, seja pelos interesses internacionais, né, seja pela grande mídia. E a gente vê todo dia o presidente Bolsonaro com uma nova ameaça, uma nova bravata golpista, né, no sentido de tumultuar o processo político. O senhor acha real essas ameaças golpistas do presidente? Acha possível um golpe? Eu acho que não. Eu acho que o Bolsonaro está mais isolado do que nunca. Bolsonaro, quando vomita esses impropérios, essas bobagens, essas ideias desqualificadas, que, por incrível que pareça, o Brasil chegou ao ponto de ter um presidente que tem essas ideias e que expressa. É um presidente que não consegue falar sobre o sistema único de saúde, não consegue falar sobre balança comercial, não consegue falar sobre absolutamente nada, a não ser sobre golpe, ditadura, tortura, sabe, fake news. É um propulsor da desorganização de uma nação. Então, ele não tem qualificações para exercer o mais alto cargo que esse país tem. E, por outro lado, quando ele radicaliza nesse caminho, ele demonstra uma fragilidade, uma fraqueza enorme, né? É aquela história, né, que a gente aqui no Nordeste sempre diz, cão que ladra não morde, né? O Bolsonaro tem a todo momento mandado recados golpistas
mas, efetivamente, as Forças Armadas não, não há condição objetiva de se entrar numa aventura dessa em função de Bolsonaro. O que é que Bolsonaro tem para as Forças Armadas que não seja exatamente a desmoralização, a atração de milhares de seus membros para poder subir um determinado salário e se comprometer, comprometendo as próprias Forças Armadas? Né? Não me parece. E, além do que, Bolsonaro não é o líder. Bolsonaro é aquela pessoa esquisita, esquisitíssima, né, que professa um monte de bobagem e que encontrou no seio da população uns 15% que talvez já tivesse isso internamente e que o seguem, mesmo hoje já percebendo o embuste, né, que efetivamente ele sempre representou. Então, eu não creio. A minha preocupação é outra. Minha preocupação é quando você percebe representantes do empresariado, quando você percebe essas forças que ficam aí fazendo a cabeça de bancos, né, de setores empresariais, falando que Lula não. Ora, por que Lula não? Qual é a força que esse povo representa? Por quem eles falam? Não é? O que me parece é que eles estão tentando colocar o jabuti em cima do muro, né? Em cima da árvore. Eles estão tentando criar um discurso que é um discurso onde se compara, se coloca no mesmo nível, e isso é absurdo, do ponto de vista da informação é criminoso, da informação histórica é criminoso, porque você não pode colocar Bolsonaro e Lula no mesmo patamar. Lula é um ser profundamente democrático. Você pode até não gostar dele, não votar, isso é uma questão de cada um. Mas a história de Lula é uma história profundamente comprometida com a democracia nesse país. A história de Bolsonaro é outra totalmente diferente. É um inimigo da democracia. Né? Toda a sua história fala nisso. Então, quando esses setores tentam criar a história de que é Bolsonaro não, porque ele já fez o jogo sujo para esses setores, já tirou os direitos trabalhistas, hoje já ninguém mais se aposenta, já está vendendo tudo o que pode, enfim, desorganizou e retirou a competitividade que esse país chegou a ter, uma boa competitividade, a maior competitividade em termos internacionais. Então, ele, quando retira isso, ele já pode ser descartado. Né? Então, o que me preocupa são essas vozes antidemocráticas, né? Essas vozes que estão aí, um que foi presidente da Fiesp, o outro que é de uma grande empresa, que começam a soltar aqui o acolá e que precisa que aqueles setores, inclusive empresariais, né, setores acadêmicos, se expressem, rejeitem isso. Não precisa votar em Lula, não precisa votar em fulano ou cicrano, mas rejeitem isso. O Brasil não aguenta mais essa instabilidade. E está na hora das pessoas falarem, porque eu conheço empresários que são democráticos, então tem que falar. Não pode ficar sendo arrastado por uma turma que concretamente já demonstrou não ter absolutamente nenhum tipo de respeito, né, pela construção democrática desse país. Governador, o ex-presidente Lula acaba de fazer um percurso pelo Nordeste. Ele passou por 6 dos 9 estados. Paraíba não entrou no roteiro ainda, mas tem previsão de uma segunda etapa, né, de visitas ao Nordeste. Já tem alguma articulação? O senhor está na articulação desse próximo momento, dessa próxima viagem pelo Nordeste? Quando está previsto a ida de Lula à Paraíba? Não tem data ainda, mas da última vez que nós conversamos, a ideia dessa primeira viagem foi passar por Pernambuco, seu estado natal, naturalmente, né? Um estado em que Lula tem muita força, e depois fazer os estados governados por pessoas, né, aliadas, né? Pessoas que já apoiam a candidatura do presidente Lula. É por isso que Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia foram incluídas. Né? Daqui para o final do ano deve ter uma outra viagem ao Nordeste, que dessa feita será Sergipe, Alagoas e Paraíba. Né? Mas eu acho que as coisas estão avançando. Né? Eu acho que hoje
aproximação que as mídias sociais, que a própria internet traz, faz com que as pessoas sintam algo que está acontecendo a 300 quilômetros como se fosse dentro de casa. E essa viagem foi muito importante, né? Foi um reencontro importante do presidente Lula, não só com todos os segmentos sociais, todos, né? Mas também por aquilo que está sendo apontado, a retomada do desenvolvimento, a questão das políticas públicas de inclusão social. Teve coisas importantes que aconteceram, a visita do presidente ao Porto de Pecém, né, que foi um grande investimento da época dos governos progressistas aqui dentro do nosso país. Então, aponta exatamente para isso. Eu acho que o Brasil precisa, mais do que nunca, largar essa cartilha neoliberal, né? Já ganharam muito dinheiro com isso, né? E, ao mesmo tempo, focar numa política pública que tire da frente essa parede colocada, chamada Emenda Constitucional 95, tire isso da frente, porque é impossível você dizer ao povo que vai melhorar a saúde, que vai restabelecer o SUS, ampliar o SUS, né, num momento terrível, não só pela pandemia ainda presente, mas por tudo aquilo que a pandemia fez em relação às demais doenças. O drama no Brasil é muito grande, né, exatamente por conta disso, porque nós nem temos conta da pandemia e as demais patologias que antes existiam prioritariamente, como oncologia, como câncer, como diabetes, como todas foram relegadas ao último plano. Então, o SUS é fundamental. E como refazer o SUS, ou ampliar o SUS, com a Emenda Constitucional 95, que já tirou 20 bilhões de reais do seu orçamento e vai tirar mais 30 daqui para 2030. Então, isso não interessa. Não interessa você ter as nossas estradas se acabando, a logística do país sendo destruída, e não pode investir porque tem que sobrar dinheiro para pagar os juros da dívida. Tem que sobrar dinheiro para que o Brasil, ao invés de comprar, o Brasil importe, né? Então, essas são algumas coisas que o presidente Lula tem sinalizado num possível governo, num possível retorno, e que são absolutamente atuais, né? O que eu senti é que, para o presidente Lula, não é questão de reproduzir 2010, né? A questão é de conhecer a história, conhecer os avanços que tivemos e, ao mesmo tempo, fazer muito mais, porque hoje o mundo é muito mais complexo, né? A disputa é muito maior, a pandemia desorganizou mais ainda os desorganizados. É por isso que o Brasil sai perdendo muito em relação a outros países, né? E é preciso ter um olhar para o mundo como um todo. O que o Bolsonaro fez foi quebrar o país. O país participava do BRICS, né? Aquele coletivo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dos 5, 3 são produtores de vacinas. O Brasil podia ser o quarto, porque sempre teve know-how, expertise. O Brasil tem uma capacidade intelectual muito forte, podia ser o quarto, né? Mas dos 5, 3 são, e com um fundo de investimentos muito maior do que o Fundo Monetário Internacional. Ou seja, o Brasil sai disso com Bolsonaro para poder se subjugar, se ajoelhar perante Trump. Ou seja, isso não tem sentido, né? Então, reconstruir isso é algo que me parece fundamental, que tem que ser feito com os pés, né? E o pensamento aqui dentro, mas também o pensamento lá fora. Entrando um pouco agora na política local, na Paraíba, me parece que Lula teria, o senhor me corrija se eu estiver enganada, Lula teria 2 palanques, né? O do governador João Azevedo, que é do Cidadania, e do senador Vital do Rego, que me parece que é o nome do MDB, candidato a governador. É possível esses 2 palanques e um só candidato a presidente? E como ficaria a sua candidatura a senador? O que seria prioridade para o PT entre esses 2 palanques? Olha só, não é novidade isso, porque em 2010, apesar do PT estar na chapa do meu adversário, na disputa do governo do Estado, o ex-governador José Maranhão, o PT tinha a vice, eu, sem nenhum contato com
com o PT Nacional, não era questão de contato, de barganhar, não era nada disso. Eu declarei apoio à candidatura da presidenta Dilma. Eu não me sinto à vontade de fazer escolhas em função da posição dos meus adversários, né? Eu tenho que fazer escolhas em relação à minha visão de nação, de Estado. Eu tenho que buscar isso, porque senão eu me perco, eu me sinto perdido no meio da política. Isso não é uma postura de ingenuidade, não. Isso é uma postura de preservação, inclusive pessoal minha, né? E eu creio nisso. Então, em 2010, nós tivemos 2 palanques para a presidenta Dilma. Em 2018, nós tivemos um palanque com 2 candidaturas, no caso a do Ciro, que fazia parte da coligação, e a do Fernando Haddad, né? E nós funcionamos assim. Na atual realidade, nós temos a candidatura do atual governador, eleito pelo nosso projeto, né? De uma pessoa totalmente desconhecida, foi guindada à condição de governador do Estado e depois se desvencilhou, né? E se desvencilhou também do projeto e das políticas públicas. E esse atual governador, há 2 meses atrás, fazia exatamente o mesmo exercício retórico, dizendo que tinha que se buscar uma terceira via, porque o Brasil só tinha extremistas, se referindo a Lula e a Bolsonaro, que não podia ser presa, né? O Brasil não podia estar preso a esses extremismos, o que é, na verdade, uma leitura muito equivocada, ou então uma má-fé, com as 2 coisas juntas, né? Pois bem, agora, então ele diz que quer negociar um apoio ao presidente Lula. Eu não sou empecilho para que ninguém apoie o presidente Lula, para que quem quiser apoiar possa apoiar o presidente Lula. Agora, acho, né, que nós temos que ter uma candidatura a governador, sim, para poder resgatar o melhor momento que a Paraíba teve. Talvez poucas pessoas saibam, mas a menor mortalidade infantil no Nordeste, a maior renda familiar do trabalho, o estado mais competitivo industrialmente medido pelas empresas, né, por entidade empresarial de São Paulo, foi exatamente a Paraíba nesses 8 anos passados em que nós governamos. Nós avançamos muito, né? Então, é preciso resgatar isso, porque hoje nós começamos a sucumbir, a nossa carteira de investimentos praticamente foi lá para baixo e volta agora por conta das eleições. Então, nós precisamos disputar a política local, precisamos fazer uma grande bancada de deputados federais, eu tenho compromisso com isso, né? E ofertei, naturalmente, ao presidente Lula, à presidenta Gleisi, aos companheiros aqui, o meu nome para compor a chapa na condição de senador. Enfim, isso não impede que, repito, outros possam apoiar, mas o palanque deve ser exatamente o palanque do PT, das forças progressistas, verdadeiramente progressistas do Estado, e que tenham capacidade de, como eu disse, no sol ou na chuva, na bonança ou na tempestade, né, estarem ali para poder construir a vitória, tanto local, no Estado, como nacional, com o presidente Lula. Então, o senhor defende candidatura própria do PT na Paraíba. Seriam 3 Do palanques PT, de Lula. Do PT ou de aliados, porque eu não acredito muito que, me parece que é isso que está sendo visto pelas declarações, que o senador Vital vá sair candidato, né? Mas nós teremos candidatura sim, porque na Paraíba a política é um pouco mais embaixo, né? Se alguém se pronuncia que hoje tem algum tipo de relação, é imediatamente perseguido. Então, tem muita gente que vai ficar um pouco calada até as definições disso, que devem ser lá no mês de março. É assim que as coisas são. Mas nós vamos ter candidatura, sim, e para ganhar. O governador, em relação à Operação Calvário, o senhor se diz perseguido. Por que o senhor acha que está sendo perseguido? Porque é uma operação que, se não existisse a mídia, tal qual a Lava Jato, não demoraria 2 semanas. Né? Você teve 2 anos e meio
em que tudo foi dito contra mim e nenhuma prova foi demonstrada, foi colocada em cima da mesa. Você acha que alguém que tivesse uma única prova contra, você acha que alguém estaria falando como eu falo e falei durante esses 2 anos e meio? Evidentemente que não. Na Paraíba, você tem um processo que é uma tentativa de restauração de algo que existia antes do meu governo, onde eu vou chamar de familismo institucional, né, que está presente em todos os poderes, que controlava a política, né, e que deixou de controlar durante o meu governo. Esse familismo tenta retomar o seu protagonismo e ele só tem relação objetiva, provavelmente confiável, com os setores conservadores daqui, né? Então, se você observar bem, o que acontece na Paraíba é mais violento do que o que aconteceu na Lava Jato. O que acontece na Paraíba é uma junção de instituições. E, além das instituições, toda a grande mídia. Eu passei 2 anos, eu não tinha onde falar. Eu ainda não tenho onde falar aqui dentro do Estado. Eu falo em alguns programas terceirizados de rádios do interior, ou então pela internet, né? E, ao mesmo tempo, eles produzem manchetes. Quando você vai ler a matéria, não tem absolutamente nada. O que querem diuturnamente é destruir não só a minha reputação, mas a partir disso atingir a família, o partido e o projeto. Observe que é uma reação, é uma ação tão misógina, porque foi em busca das mulheres, sabe, em busca disso, da deputada Estela, da deputada Cida, da ex-prefeita Márcia, onde não conseguem comprovar absolutamente nada. E onde outras pessoas que foram faladas pelos mesmos que, em função das prisões, tiveram que falar a meu respeito, foram obrigados, havia uma pauta, essa é a verdade, né? Outras pessoas não foram sequer investigadas. Então, é um processo que claro, é um processo filho do lavajatismo, né? E que vai chegar um momento, esse tempo não é meu, né? Não sou eu que digo qual é a hora que nós vamos encerrar tudo isso, mas a hora é exatamente a hora da justiça, né? E eu vou em busca de justiça, seja aqui localmente, seja em outras esferas, né? Acho que já está bem claro hoje, depois de 2 anos e meio, que é uma forçação de barra no sentido de ter uma influência política local, né? E nós vamos vencer isso, eu não tenho a menor dúvida. Se aparecer um Delgatti, um Walter Delgatti no meio disso, aí isso acelera, evidentemente, porque os rastros são muitos, né? As violências são enormes. Tem gente que em 10 meses teve 3 busca e apreensão. Na última não levaram nem um pedaço de papel em branco, não levaram nada, não é? Ou seja, é um estado de terror no sentido de produzir manchetes e fazer com que isso interfira na política. Eu sou daqueles, Fabio, e sempre disse isso, que se alguém deve 1 centavo que não seja seu, efetivamente tem que pagar por isso, mas pagar dentro do Estado de Direito. Você não pode pegar a vida de alguém, como pegar a minha, e virar de cabeça para baixo, não encontrar um depósito sequer, de nada, de R$ 10, que seja fora dos meus salários, não encontrar nenhum bem que eu tenha que não seja absolutamente dentro daquilo e pago pelo banco, né? Não tem nada que seja pago por fora, não tem absolutamente nada. Não encontrar um superfaturamento no Estado. Tanto é que bloquearam os bens de várias pessoas, e bloquearam, sabe por quê? Não foi por desvio. Eles não conseguiram encontrar nenhum desvio. Eles bloquearam por danos morais coletivos. Agora, imaginem os juristas que possam nos ver, os professores de direito, os advogados,
Imagine diante disso, ou seja, bloquear por danos morais coletivos, né? Não foi por desvio, compreendeu? Então é isso que nós passamos aqui, mas é isso. Quem é acostumado a caminhar na contramão, e nesse Brasil aí, do lavajatismo, das fake news, de tudo, eu já imaginava que houvesse uma perseguição. Não que chegasse a esse ponto, evidentemente, né? Mas estou aqui, firme e forte, querendo contribuir para que esse país saia desse atoleiro e que as nossas instituições voltem aos parâmetros de um Estado democrático de direito. Essa é uma necessidade, talvez seja a principal questão para devolver ao Brasil a democracia. Sem isso, será impossível que o Brasil se reivindique um país democrático. Nós temos que resolver isso, porque uma carreira de Estado não pode simplesmente estar acima de qualquer coisa e achar que vai fazer política, achar que vai criminalizar a política, perseguir quem não é do agrado deles, né? E, ao mesmo tempo, tentar se tornar astro de televisão, das redes sociais. Realmente, essa é uma página penosa, difícil, e que precisa e que está sendo ultrapassada, até mesmo porque o próprio Supremo Tribunal Federal tem feito um caminho importante na restauração desse Estado democrático de direito. Governador, já caminhando para o final da nossa entrevista, eu queria saber se o senhor acha que o Ministério Público e o Judiciário ainda têm força para manipular o debate político, como aconteceu no auge da Lava Jato, né? Ela agora foi desgastada, né? Perdeu muita força, mas em algum momento ela manipulou esse debate político. O senhor acha isso possível acontecer ainda? Olha, possível é, né? Possível é. A força dos grandes meios de comunicação que geram as manchetes, os memes, os vídeos para as redes sociais, para a internet, né? Porque se você observar bem, você tem uma relação muito intrínseca ainda. O lavajatismo demonstrou isso, né? E se você observar bem, né, é uma força muito acumulada, porque é uma força que vem de dentro da política, né? E esse é o grande mal do Brasil. É claro que o crescimento, o desenvolvimento da informação, né, da comunicação via internet enfraquece isso, ou pelo menos começa um pouco a emparelhar esse processo. Porém, né, a mídia, e eu acho que a mídia não descansa, tá, enquanto não tentar outras, eu falo da grande mídia, evidentemente, não tentar outras questões em relação, principalmente ao presidente Lula. É isso que está na pauta. Agora, tudo isso foi muito desmoralizado, sabe? O grau de desmoralização, primeiro, no mundo, é enorme, né? Essa perseguição ao presidente Lula e outras que são menos conhecidas e outras que são totalmente anônimas, mas que podem vir à tona, provocaram, penso eu, no sistema judiciário, a maior crise da sua história. É uma crise muito profunda, né? Tem uns que estão lá dentro e que não querem saber disso, né? Porque, enfim, tem um fanatismo no meio disso. Porém, tem outros não. Tem outros que têm responsabilidade, tem outros que têm respeito ao Estado de Direito, muitos que têm respeito ao Estado de Direito. Então, esse encontro ele precisa acontecer, né? Essa prestação de contas. E eu acho que aqueles setores que perderam, eles continuam atuando, né? Eles estão aí, porque não houve uma punição. O Brasil vai para os seus 500 e lá vai anos, né? E nunca fez um encontro com a sua história. Nunca fez um encontro com a escravidão, né? Nunca fez um encontro, a sua independência foi um grande acordo familiar, a sua república foi uma passagem, né, combinada dos monarquistas para continuarem no poder, e você percebe claramente a ditadura, ninguém foi punido. O cara tortura, o cara quebrou a ordem democrática, o cara derrubou o presidente e ninguém foi punido. Não, porque a anistia é para todos. Ora, é para aqueles que lutaram por democracia e que foram torturados, e é
para quem torturou, para quem implantou a ditadura. Ou seja, essa coisa, diferentemente da Argentina, do Chile, do Uruguai, essa coisa nos acompanha. Então, nós precisamos fazer encontros. Os nossos encontros precisam acontecer para que a nação efetivamente tenha um formato de nação. E talvez, né, quem menos tenha tido interesse nisso ao longo da história tenham sido as nossas elites. As nossas elites foram profundamente antinacionais, nunca tiveram um projeto nacional. Em algum momento até se teve, mas nessas décadas mais próximas não tiveram um projeto nacional. Isso foi muito ruim e hoje menos ainda. Então, eu acho que esse desgaste é muito grande, né? E que as pessoas estão percebendo que não é possível você pegar um presidente, prender durante 580 dias para tirá-lo de uma eleição e depois simplesmente tudo ser anulado. E não foi anulado porque tinha prova, não. Foi anulado porque não tinha nenhuma prova, porque foi uma farsa, porque foi uma combinação, porque foi uma profunda corrupção contra a lei, o que esse país vivenciou. Isso é preciso fazer com que as pessoas de senso, né, até mais ou menos democráticas, acordem. Nenhuma nação tem capacidade de viver dessa forma, de sobreviver dessa forma. E eu acho que isso na minha opinião, um corte que precisa ter. Né? Não é contra ninguém, é a favor do Brasil, é a favor da nossa nacionalidade. É muito importante que o Brasil se encontre. E esse episódio, esse capítulo, né? Esse capítulo que já dura muito tempo, né? Esse capítulo que já tem aí mais de uma década, na verdade, né? Que foi se apropriando, criando monstros antidemocráticos e que desorganizou este país. Não é brincadeira isso. Não... Você teve aí 4 milhões de desempregados, direto ou indiretamente. Você teve aí a falência, o soterramento das principais empresas de construção civil que esse país tinha. Qual é o país que mata a sua empresa? Os países aí fora punem os donos das empresas, os empresários, mas não punem as empresas. O Brasil quebrou as suas empresas porque isso não interessava as forças externas que estavam atuando aqui dentro. Isso não é teoria de conspiração, não. Isso é real e concreto. Né? Isso é verdade. Né? Então, aos Estados Unidos não interessava uma Odebrecht dessa da vida, uma Braskem, essas grandes empresas que trabalhavam pelo mundo afora. Eu penso que isso enfraqueceu muito qualquer tentativa, mas não me surpreenderia se, mesmo sem sucesso, se nós tivéssemos ainda capítulos dessa história aí pela frente. É por isso que esse sentimento de nacionalidade, de necessária democracia, ele precisa estar presente nos debates que a nossa população possa fazer. Mais do que nunca, talvez tão importante quanto a saída longa, demorada da ditadura, né? Essa transição democrática, né? Com características diferentes, porém, nós temos hoje talvez um período mais terrível do que aquele da ditadura. Porque na ditadura você sabia de onde vinha a bala, você sabia de onde vinha o tanque, você sabia que os campos estavam determinados. Hoje em dia, nós vivemos sob o império de fake news, de mentiras, que as pessoas assimilam, que as pessoas transformam em ódios, né? Que as pessoas negam aquilo que pode conjuntamente fazer com que o país e a nação avancem. As pessoas estão negando, ou pelo menos uma parte hoje, mas durante um certo momento, uma parte majoritária estava negando tudo isso e era muito ódio para esse país. E esse país precisa sobreviver. E, para isso, é preciso que a gente cure as feridas, mas curar de verdade. Né? Colocando o dedo nela para poder saber onde está doendo, resolver, né, com um bom medicamento e, ao mesmo tempo, apontar para frente, para o futuro. Né? Mas é preciso que se faça um encontro da história. Porque não tem como você pegar, por exemplo, esses
procuradores, eu vou chamar de Curitiba, não vou nem me referir aqui a Paraíba, os procuradores de Curitiba, como é que acontece tudo isso e a sociedade ainda tem essas pessoas atuando? É muito sério tudo isso. Então, qual é o grau de confiança? Como é que isso pode dar certo? Ora, você é pego numa corrupção contra a lei, você é pego fazendo joguinho com o juiz para prejudicar, não era, se fosse qualquer pessoa desconhecida, imagine, tinham que ser punidos, afastados. Agora você imagina prejudicar um candidato a presidente para fazer com que aquele outro, completamente desprovido de condições mínimas necessárias para o exercício do cargo, pudesse assumir a presidência, e eu falo do Bolsonaro, né, e pensar o juiz, né, a estrela de tudo isso, para ser ministro da Justiça. Não foi de outra coisa, não, da Justiça. Ou seja, e essas pessoas estão lá em Curitiba, sabe, escondidinhas, tá, mas daqui a pouco voltam a atacar de novo, se achando, né, porque fizeram um concurso, se achando os grandes tutores da nação. Então, isso não pode dar certo se isso ficar por isso mesmo, né? É isso que eu me refiro, para que o Brasil não entre em futuras aventuras, né, porque hoje não precisa mais o tanque de guerra nem o ultimátum general, né? Hoje é você manipular coletivamente as pessoas, criar o caos, os distúrbios, e a partir disso, né, Congresso, setor empresarial X, Y, fazer a sua parte, derrubar o governo e implantar uma agenda política e econômica que não seja aquela votada pela população. Ok, governador. Em nome de Carta Capital, eu agradeço a sua disponibilidade e gentileza de conversar com a gente aqui. Até a próxima. Muito obrigado, Fabíola. Um abraço grande, né? E minha palavra de esperança, de que nós vamos ultrapassar tudo isso, né? Acelerar na resolução dos nossos problemas. Dias não fáceis estarão aí por vir, né? Mas eu espero que o Brasil, como se superou em tantas oportunidades, possa se superar novamente, né? E passar a construir uma nova página, em que desenvolvimento não seja inimigo de democracia, que não seja inimigo das políticas sociais. Um abraço a você e até a próxima oportunidade.